Oi, meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre os tipos de articulação. O que é uma articulação? Você sabe o que é uma articulação? Bom, articulação é o local de união entre dois ou mais ossos, permitindo o movimento entre eles. Essa é uma definição, encontrada ali no dicionário médico, entre a maior parte ali dos livros, que fala aqui sobre articulação, nós vamos ter essa definição. Só que a gente tem que entender o seguinte, que nem todas as articulações, elas vão possuir movimentação. Ou seja, os ossos, eles se articulam, Só que essa articulação não vai produzir movimentos, como por exemplo, nós temos ali as articulações dos ossos do crânio, Por exemplo, o osso ali frontal, parietal, temporal, occipital, eles se articulam ali entre eles, só que esses ossos, eles não produzem movimento entre eles. Não é, por exemplo, como a articulação do ombro. Nós vamos ter ali várias articulações no ombro, só que essas articulações elas vão produzir ali um movimento do braço, Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Então, assim, para fechar aqui, o conceito de articulação é a união, de fato, entre dois ou mais ossos, onde algumas articulações, vão realizar movimento e outras não. Essa seria aqui a definição mais correta. Bom, as articulações, elas são classificadas, de acordo com o seu tecido conectivo, que são as articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas ou fibrocartilaginosas e as articulações sinoviais. As articulações fibrosas são aquelas que não há nenhum tipo de movimento, Os ossos, eles se conectam através de um tecido fibroso e não há movimentação, nessa articulação. Já as articulações cartilaginosas ou fibrocartilaginosas, pode ocorrer ali, uma movimentação leve, ou seja, a amplitude de movimento entre essas articulações não é grande, são pequenas. E temos também, o tecido ali conectivo sinovial, a cápsula sinovial. Nesse tipo de articulação aqui, há vários movimentos, a amplitude de movimentos são muito grandes. Portanto, nós temos aqui três tipos de articulações. Nós temos a sinartrose, que é através ali, do tecido fibroso. Nesse tipo de articulação não há movimento. Nós temos as articulações, anfiartrose, que pode ser por cartilagem ou por fibrocartilagem. Nesse tipo de articulação permite sim aqui um movimento. E nós temos a diartrose, ou também chamada sinovial, que é quando há uma cápsula articular, Essa cápsula articular, ela produz o líquido sinovial e esse tipo de articulação, ela vai produzir ali grandes movimentos. A articulação sinartrose, ela pode ser dividida em três formas, Em suturas, nós temos, por exemplo, as articulações do crânio, que eu citei. Na cidesmose, nós temos, por exemplo, a articulação do antebraço e da perna. No antebraço, nós temos a articulação ali do rádio e da una. E nós temos aqui que não há movimento entre a articulação, entre rádio e una. E na perna, nós temos a tíbia e a fíbula, que elas se articulam e não há movimento entre essa articulação, entre esses dois ossos. Nós temos também a gonfose, que não nos interessa aqui, porque como o dente, ele se articula ali com a mandíbula na região inferior e com o maxilar na região superior. Como o dente não é osso, não nos interessa aqui para nós. Então, nós vamos focar aqui só nas suturas e na cidesmose. E aqui nós temos, o exemplo aqui dos ossos do crânio, Eles se articulam entre eles e não há movimento entre essas articulações, Então, nós temos aqui as suturas, como articulação sinartrose. Não há movimento e o tecido conectivo, que é o tecido fibroso. Nós temos também a cidesmose, que também é um tipo de sinartrose, Que, como eu falei, é a articulação entre o rádio e a una,
E nós temos aqui essa membrança interóssea aqui do antebraço, né? Então, esse tipo de articulação é através de um tecido, né, fibroso, ou seja, não há movimentação entre a una e o rádio. E as gonfoses, né? Por exemplo, aqui nós vemos o dente se articulando aqui, né, com a mandíbula em sua região inferior. E superior, né, nós temos o dente se articulando com o maxilar. Bom, um outro tipo aqui de articulação é a anfiartrose, que ela é dividida em sífise e sicondrose, né? Esse tipo de articulação permite, né, que haja um movimento, né? Esse movimento não é muito grande, é leve, né? Esse tipo de movimento entre essas articulações. E como exemplo aqui, né, da articulação sínfise, nós temos a sínfise púbica e as vértebras. E na sicondrose nós temos a articulação externo-costal. Aqui nós temos, né, a sínfise, que é quando, né, esse osso ilíaco, né, ele se une, né, se articula com o outro osso ilíaco, formando aqui a articulação, né, a sínfise púbica. Lembrando que a junção, né, desses dois ossos ilíacos aqui formam a pelve. Então, esse tipo aqui de articulação, né, é a fibrocartilaginosa. E nós temos também, né, a articulação sicondrose. Nós temos aqui, por exemplo, a articulação, né, externo-costal. Ou seja, o osso externo, ele se articula com a costela através dessa cartilagem que está em azul aqui no desenho, que é a cartilagem hialina, né? Então, nesse tipo de articulação já há o tecido conectivo cartilaginoso. E por último aqui nós temos a articulação, né, sinovial, que ela se classifica em 6 formas. Nós temos a articulação esferoide, trocoide, gíngrimo, elipsoide, selar e a articulação plana. Como é um assunto maior, esse tipo de articulação nós vamos estudar em uma aula separada, né, que são as articulações sinoviais, ou também chamada de artroses. Nesse tipo de articulação, a amplitude de movimento, né, é muito grande, né? Então, resumindo, né, as articulações elas são classificadas em 3 tipos, né? Sinartrose, não há movimento, o tecido conectivo é o tecido fibroso. Nós temos a anfiartrose, que o tecido conectivo pode ser a cartilagem ou a fibrocartilagem. E nós temos a diartrose, também chamada de articulação sinovial. Lembrando que a articulação sinartrose, ela pode ser dividida em articulações em suturas, cidesmose e gonfose. Nas suturas, né, nós temos por exemplo, os ossos do crânio, né? Eles articulam entre si, por exemplo, osso frontal, occipital, parietal, temporal, né? Eles vão se articulando ali e não há movimento, né, entre esses ossos, né? Essa articulação não permite movimento entre as peças ósseas. E o tecido conectivo é o tecido fibroso. Nós temos a cidesmose, né? Como, por exemplo, nós temos aqui os ossos aqui, né? Do antebraço, que é o rádio e a una, né? Entre eles não há movimento. E a tíbia e a fíbula na perna. E a gonfose, né? Que é a articulação ali do dente com a mandíbula e com o osso maxilar aqui na região superior. E nós temos a anfiartrose, que é por tecido cartilaginoso, né? Nós temos, por exemplo, a articulação ali externo-costal, né? Que é um tipo de articulação sicondrose. E nós temos a sínfise, né? A sínfise púbica, né? Que é a articulação ali entre a pelve, né? Entre os dois ossos ilíacos, que é por fibrocartilagem. Nesse tipo de articulação aqui, há, né, uma leve movimentação, né, entre esses ossos. Na diartrose, né, há uma cápsula articular. Aqui nós temos, por exemplo, né, o fêmur e a tíbia, né, que vai formar aqui a articulação de joelho. Então, há uma cápsula articular. Então, essa membrana aqui que reveste essa cápsula, ela vai produzir aqui o líquido sinovial. E esse tipo de articulação, eles produzem ali muitos movimentos, né? Por exemplo, no ombro, nós temos aqui, né, uma cápsula articular, né? E vai permitir vários movimentos aqui no ombro, né? Por exemplo, a gente pode, né, fazer flexão, extensão do braço, quando eu levo o braço para trás.
abdução, né, que abre o braço para a lateral, adução, que volta com o braço, enfim, né, há grandes movimentos aqui. E as de artrose, elas são divididas em outras 3 classificações, as articulações esferoide, trocóide, íngrimo, também chamado dobradiça, como por exemplo aqui a articulação, né, do cotovelo, que permite, né, a flexão e extensão aqui, né, do braço, do antebraço. Nós temos a elipsoide, a selar e a plana. Essa articulação de artrose, também chamada sinovial, né, vai ser assunto aqui para as próximas aulas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.